Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa metáfora agrícola muito poderosa, sabe? Ela foi tirada de profecias antigas e, segundo as fontes que a gente analisou, ela guarda a chave para entender um evento que seria o grande final da história global. Nós estamos falando da chuva seródia. Pode parecer estranho, né? Mas a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é exatamente essa. Como é que uma imagem tão comum do dia a dia como a chuva que prepara uma colheita pode ser usada para descrever o clímax de toda a história humana? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem, nas fontes. Então, tudo começa com uma promessa. Antigos profetas usavam a imagem da chuva não só para falar da agricultura, claro, mas como um símbolo poderoso de uma intervenção divina, um derramar de poder que viria do céu. E eles foram, olha, surpreendentemente específicos sobre isso. Olha só isso aqui. O profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 23, ele faz uma distinção muito clara. Ele não fala de uma chuva qualquer, mas de duas. A temporã, que é a primeira, a que vem cedo, e a serôdia, que é a chuva tardia, aquela que chega mais para o final para amadurecer os frutos. E não é um ponto isolado, sabe? Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, o profeta reforça exatamente a mesma ideia. A vinda desse poder de Deus é comparada a esse ciclo de duas chuvas que são essenciais, a temporã e a serôdia. É essa repetição, essa consistência na profecia, que é a grande chave. E tem mais. O profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 1, ele acrescenta uma camada que é fascinante. Ele diz que essa segunda chuva, a seródia, deve ser buscada ativamente, tem que ser pedida. E qual é o resultado? Chuvas abundantes. A promessa não é de uma garoa, não, é de um poder imenso, avassalador. E é agora que a história fica ainda mais interessante. Porque, de acordo com os textos que a gente estuda, a primeira parte dessa profecia, a tal chuva temporã, não é algo que ainda vai acontecer. Ela já aconteceu num dos eventos mais famosos da história do cristianismo. É exatamente isso. Aquele evento de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o poder para começar a pregar o evangelho para o mundo todo, pois é, ele é identificado como o cumprimento da profecia da chuva temporã, a primeira chuva. E olha só o propósito, como a fonte descreve. A primeira chuva veio para efetuar a germinação da preciosa semente. Pensa um pouco nisso. O objetivo era fazer a semente do evangelho brotar, germinar. E o resultado a gente sabe, foi glorioso, dando o pontapé inicial para a igreja cristã. Então, o ponto central é esse paralelo, essa comparação. Se a primeira chuva, a temporã, serviu para fazer a semente germinar e dar início ao trabalho, a segunda, a seródia, tem um propósito bem diferente: amadurecer a seara inteira para a colheita final. E presta atenção na intensidade. Se a primeira já foi gloriosa, as fontes dizem que a segunda vai ser mais abundante. Certo. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise. Afinal, o que é exatamente essa chuva seródia? Se ela é ainda mais poderosa que o Pentecostes, o que é que ela vai fazer? Aqui está a definição que a gente pode tirar das fontes. É a plenitude do poder divino, que é concedida com um propósito duplo. Primeiro, para capacitar as pessoas a concluírem a pregação do Evangelho no mundo todo, e segundo, para fortalecer os que creem para um período de crise final que é chamado de tempo de angústia. Mas atenção, tem um detalhe muito importante aqui. Segundo os textos, esse poder todo não é derramado de qualquer jeito, indiscriminadamente. Existem condições. As fontes falam de uma busca sincera, de uma obediência irrestrita e sincera e uma consagração total de alma, corpo e espírito. É um poder prometido para quem se prepara ativamente para recebê-lo. Tá, então vamos tentar visualizar o cenário que é descrito. O que acontece no mundo quando esse poder finalmente é liberado? As fontes descrevem uma sequência de eventos assim, dramáticos e muito rápidos. É quase um efeito dominó. Primeiro, o recebimento do poder. Isso dispara o que as fontes chamam de autoclamor, que seria a última mensagem de advertência para o mundo. E ela é proclamada com um poder e uma glória nunca vistos antes. E isso, por sua vez, sela e prepara esse grupo para a crise que vem logo em seguida. E essa citação aqui, ela ilustra o impacto de um jeito brilhante. A fonte descreve pessoas proclamando a verdade com grande poder, e a consequência direta é que surtia efeito. Ou seja, não é uma mensagem fraca que pode ser ignorada, ela provoca uma reação em massa. E que tipo de reação é essa? Bom, os textos são bem claros.
Essa manifestação de poder não vai unir o mundo. Muito pelo contrário, ela vai causar a polarização final, a divisão definitiva da humanidade. Aqui a gente vê a reação negativa. Para aqueles que decidem rejeitar a mensagem, o resultado não é indiferença, não, é ira. A última advertência soa e, ao mesmo tempo que atrai uns, ela instiga e enraivece outros. Este slide aqui resume o grande divisor de águas. De um lado, aqueles que recebem a mensagem. Seus rostos brilham com glória, são fortalecidos. Do outro lado, aqueles que rejeitam são descritos como vencidos pelo medo, pela consternação. Seus gritos de zombaria se calam e eles são tomados por pressentimentos terríveis. São dois destinos completamente opostos, decididos pela reação a esse evento final. E aqui está o propósito final para quem a recebe. Esse poder não é para conforto pessoal, é para sobrevivência e para dar força. É o que capacita ou vivifica essas pessoas para atravessarem a crise final que, segundo as fontes, virá sobre o mundo inteiro. E assim, a gente volta para a nossa metáfora do início. Se a chuva temporã lá no Pentecostes deu o start na semeadura, a grande questão que as fontes deixam no ar é: o que exatamente a chuva seródia finaliza? Será que é apenas a pregação ou é a própria colheita da terra? Fica aí uma reflexão para a gente continuar. Obrigado por acompanhar essa análise.